facilidade de dizer não, você consegue se posicionar do modo que você gostaria, falando o que você quer falar diante de situações críticas, situações importantes na sua vida? Na live de hoje eu falo sobre isso, sobre a importância de falar não quando você precisa falar não, ou seja, de fazer, de ter um posicionamento, o posicionamento que você quer quando é necessário, diante daquilo que é importante para você. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, que quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. E muitas vezes em situações importantes, críticas, decisivas, ou seja, que vão ter impactos nas nossas vidas, nós temos muitas dificuldades de se posicionar, principalmente quando se trata de falar não. Não para aquilo que a gente quer, não para aquilo que a gente sonha, não para aquilo que é um interesse para nós em nossas vidas, e isso traz um impacto, traz consequências. E olha só, né? Quando nós nascemos com habilidades, com recursos, com potencial para expressar o que queremos, mas ao longo do tempo nós vamos perdendo essa capacidade de expressar e de falar e de contar para o outro aquilo que é importante para a gente. Uma das primeiras palavras que um bebê aprende é falar não, e ele adora falar não. Não, eu não quero, não, eu não vou, não, isso é meu. É até bonito. Eu tenho 2 filhos e eu achava super bonitinho esse aprendizado, né? Sabe falar não, né? Sabe falar muito mais o não, aprende mais rápido falar o não do que falar o sim. E para a criança isso é bom, ela aprende que isso funciona para a vida dela, né? Ela não tem um entendimento, uma compreensão racional, cognitiva que isso funciona, mas ela sente, ela tem a sensação, a percepção que quando ela fala não, ela caminha em direção àquilo que ela quer, os desejos, as vontades, aquilo que ela considera importante para ela naquele momento. E ao longo do tempo nós vamos perdendo essa habilidade, essa possibilidade de falar não, né? Não é que devemos continuar que nem um bebê sempre falando não, mas de não perder essa capacidade, essa habilidade, essa coragem que tem o bebê de falar não em situações que são importantes para ele. Um dos principais motivos que levam à nossa dificuldade de falar não é a nossa necessidade de aceitação, a nossa necessidade de aprovação. Porque nós temos muito mais medo de ser excluídos, de não ser amados, de não sermos aceitos, e isso gera em nós uma dificuldade na hora do não, na hora do posicionamento, ou às vezes até do sim, né? Nós somos, como traço cultural, né, nosso país, nós aprendemos a ser muito mais emocionais, mais afetivos, mais simpáticos do que racionais, analíticos. Não que nós devemos priorizar um ou o outro, mas os 2 recursos são importantes, o lado da afetividade, da amorosidade e da racionalidade. E quando a gente perde a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, por conta dessa cultura que nós aprendemos de aceitar, de ter medo de não ser aceitos, nós perdemos a habilidade, a capacidade de nos posicionarmos em relação àquilo que é importante para nós. Nós somos ensinados a silenciar, a não conversar. Falar não para nós até podemos falar, mas nós não falamos nos momentos importantes, nos momentos mais contundentes, oficiais da nossa vida. Ou seja, nós somos aqueles que mais concordamos, mais falamos sim, do que não quando devemos falar não. E quantas vezes a gente aceita coisas, entra em projetos, em situações, em trabalhos, em relacionamentos, por falta de coragem de dizer não. Não, eu não quero. Não, isso não é para mim. Não, obrigada. Não, isso que você me traz agora não está dentro dos meus planos. Não, eu tenho outras prioridades para a minha vida. Quantas vezes nos faltam coragem de expressar apenas um não com argumento, com informação daquilo que é importante para a gente.
Então, de modo geral, a nossa educação traz esse traço de concordância, de simpatia, de submissão também, né? E isso vai ter um impacto no nosso modo de se posicionar, de falar não e até de falar sim. Nós evitamos conflitos, nós não sabemos trazer uma situação divergente, né? Eu penso diferente de você, eu quero uma coisa diferente de você. Nós não sabemos trazer isso para uma conversa. Ou a gente cala, ou a gente fica em silêncio, ou a gente vai falar com outra pessoa, se está na empresa, no mundo corporativo, eu vou falar no cafezinho, eu vou falar com outra pessoa que eu tenho confiança, mas tenho dificuldade de me posicionar diante da situação com a pessoa indicada e adequada. Então, dizer sim para deixar o outro bem, para agradar o outro, é abrir mão de você mesma, é abrir mão do que você pensa, do que você sente, do que é importante para você. E isso é não se priorizar, e isso é não se levar em consideração, é muitas vezes não se respeitar. E nós mulheres, essa dificuldade é ainda maior, porque nós fomos educadas para agradar, para servir, para falar baixo, para submeter. E ainda nós temos muito desse traço cultural no nosso comportamento, tanto dos homens quanto de nós mulheres, ou seja, de todos, né? E esse é um comportamento que traz muitos problemas, muitos impactos para a nossa saúde mental. Então, nós passamos, quando temos dificuldade de falar não, de se posicionar com argumento, nós, como consequência, nós ficamos com raiva, nós ficamos tristes, nós ficamos com contrariedade, com desequilíbrio. Os homens também, mas esse aprendizado ele é muito mais forte em nós mulheres que fomos educadas, né, ao longo da vida para servir, para atender aquilo que vem do externo, né? E tudo isso traz um impacto na saúde mental. Então é importante observar isso. Porque quando eu me posiciono com um sim, quando deveria ser não, isso vai não só ter um impacto na minha saúde mental, como também vai ter impacto na minha atitude, porque eu decidi, eu me comprometi. Então tem uma decisão, portanto tem uma responsabilidade. E quando eu decido e tenho responsabilidade, eu tenho um comprometimento. Então eu tenho que atender, eu tenho que entregar. Do contrário, eu tenho que voltar lá e negociar. E voltar lá era numa conversa assim, olha, eu disse não, mas eu disse sim, mas era um não, e aí argumentar. Então nós precisamos aprender a levar a informação, a trazer compreensão daquilo que é relevante, que é importante para nós. Isso numa situação, eu estou dizendo numa situação mais importante, no momento de decisão, no momento de impacto, no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa família. Mas também nós vivemos situações que nós poderíamos falar não no dia a dia, na vida social. Quantas vezes eu mesma fui convidada por uma festa que eu não estava muito afim, lá não tinha pessoas que eu tinha afinidade, e no entanto eu fui para agradar quem me convidou. Quando eu poderia dizer muito obrigada pelo convite, obrigada por ter lembrado de mim, e pronto, eu não precisaria ir naquela festa e me fazer um esforço para agradar alguém e me desagradar. Muitas vezes nós temos relacionamentos com pessoas que não nos respeitam, às vezes é uma pessoa da família, às vezes é um cliente, e mesmo assim a gente mantém o relacionamento porque a gente quer fazer parte ali do grupo, da tribo daquela pessoa. Às vezes até compramos coisas para ajudar o outro, mas nos sacrificamos a nossa questão financeira. Eu mesma já fiz isso. E acho que uma outra coisa que vale lembrar aqui, eu tenho muito mais clientes mulheres do que homens, né? E aí tem sido muito comum na minha experiência na clínica, né, de psicoterapia, as mulheres falarem que estão sobrecarregadas com os trabalhos de casa, o trabalho fora, os cuidados com os filhos, enfim, tudo isso que acarreta, né, bastante trabalho e responsabilidade. E a maioria das mulheres, jovens inclusive também, elas têm dificuldade de se posicionar, de chamar o marido, o parceiro, para uma conversa. E esse é um sim, muitas vezes em silêncio, por querer não ter a conversa para evitar um conflito. E por que não, né, dizer não, ou vamos conversar, vamos traçar aqui um acordo, vamos fazer alguns combinados, né?
E essa é a nossa educação, a nossa forma de aceitando uma condição que seria um não e estamos dizendo sim. Muitas vezes a situação vem meio disfarçada também. Eu vou contar uma experiência que eu tive numa empresa, numa das últimas empresas que eu trabalhei, uma empresa grande, multinacional, éramos 15 pessoas no time, e a diretora chega e diz assim para mim: olha, Sinália, eu estou te colocando num projeto estratégico importante e eu, pela sua competência, sua experiência, eu quero que você esteja nesse projeto. E eu fiquei surpresa, porque eu já estava com 2 outros projetos estratégicos também, e mais com o processo de adaptação do meu segundo filho, que estava chegando para nós, na nossa família, num processo de adoção. Então, eu estava com tudo isso na minha vida pessoal, e com 2 projetos, mais a rotina, e a minha chefe chega e diz: olha, né, lembrei de você, do seu nome, e faço questão que você entre nesse projeto. E eu não fui capaz de dizer para ela: olha, eu não posso, porque eu não vou ter tempo. Não era questão de competência e conhecimento, mas de tempo, eu não tinha agenda. E mesmo assim, eu não consegui dizer não. E eu saí dali agradecendo o fato dela ter lembrado do meu nome e tudo mais. E saí dali, de um lado, muito preocupada, porque eu sabia que eu não ia ter tempo, não tinha agenda suficiente, mas do outro lado, agradecida por ter sido lembrada naquele projeto. Eu nem preciso dizer para vocês qual foi a consequência desse convite. Ou seja, não consegui entregar no prazo, entregar com qualidade, e ainda sofri muito. E por que eu não falei não naquela situação? Porque eu tinha dificuldade de me posicionar, de falar com todo o argumento. Eu tinha informações e ela sabia, não precisava inventar nada. E, no entanto, eu não consegui fazer. Então, aí está um exemplo de mais adaptação ou de necessidade de aceitação do que o contrário. E como é que a gente pode aprender a sair desse comportamento e assimilar novos comportamentos? Então, eu trago aqui algumas dicas para nós, para pensar, para refletir e para praticar também. Primeira dica é: volta para você, olha para você, priorizando o que é essencial para você, o que é melhor para você. Às vezes você está numa situação com um cliente, às vezes é com um par seu, às vezes é com o seu chefe. Olha para você primeiro, o que é necessidade, o que é prioridade, o que é bom para mim. E você pode sim acreditar que isso que você quer, que você tem, é o melhor para você. Confiar nisso. E aí você pode dizer: não, eu não posso entrar nesse projeto. Não, isso não dá para mim nesse momento. Não, eu não tenho condições de tempo ou financeiro. Então, isso é importante, trazer para você, para a sua necessidade, a sua reflexão. Eu sei que nem sempre dá para a gente dizer não, né, porque temos necessidades, mas é possível pensar, analisar, para depois dar uma resposta, ter um posicionamento, seja sim ou seja não. Mas eu sei que falar não é mais difícil para nós. Então, pelo menos tente argumentar, tente falar, traga informações para compor o seu argumento, para sustentar o não que você precisa falar. Um outro ponto, uma outra dica é: considere seus objetivos e as suas metas. O que você quer para você? Se você tem uma questão prioritária que é financeira, você pode falar sim e pode readequar a sua vida para atender aquela necessidade financeira. Se a sua questão é mais complicada em relação a tempo, você pode falar não. Você não tem agenda, não é para aquele momento, você pode negociar um prazo. Então, ter clareza sobre o que você quer, sobre seus objetivos, suas metas, seus sonhos, é fundamental. E coloca como prioridade o que é importante para você, o que você quer. O que você faz hoje tem impacto na sua vida. E olhar se isso está alinhado com seus objetivos de vida no presente e no futuro. E aí você pode gerar, sim, sentimentos de autorrespeito, de adequação, de coerência, de possibilidade de ficar bem e de ter autorrealização. Às vezes, falar não é um grande remédio, uma coisa que você pode fazer para você. Né? Falar não é sinal de fracasso, não é sinal de dificuldade, é posicionamento, é saber o que você quer e o que você não quer. E normalmente em situações de pressão, situações críticas,
não é indicado sair falando sim ou não, mas faça uma pergunta antes de falar sim ou não, faça uma pergunta para você. Isso que está chegando para mim, do meu cliente, do meu gestor, enfim, isso que está chegando para mim, me atende, eu fico bem, eu fico ok com isso que está chegando? Então, se sim, vá em frente. E esse exercício de olhar para você, para suas necessidades, olhar para os seus objetivos, seus interesses, trazendo uma clareza interna para você, isso é autoconhecimento. É você sabendo de você. E você é a pessoa mais indicada para falar sobre os seus anseios, suas metas, os seus desejos, o que você quer e o que você não quer. Então não abra mão de você, do que você quer, dos seus sonhos, para agradar o outro. Mesmo que isso seja um traço cultural nosso. Eu estou falando isso porque mudar um traço cultural é quase impossível. Mas eu posso compreender que as relações acontecem desse modo, ou seja, que as pessoas esperam, têm expectativa que a gente aceite mais, né? Fale mais sim. Eu tendo clareza disso, eu posso me organizar, eu posso aprender, eu posso desenvolver habilidades de comunicação para ter um melhor posicionamento. Uma outra dica é a seguinte: diante de situação crítica, de pressão, que são situações importantes, que vão ter consequências na nossa vida, não diga sim nem diga não, diz apenas: eu vou pensar e eu volto a falar com você. Eu vou considerar o que você está falando e o que está me pedindo, a situação que você está me colocando, eu vou considerar e volto a falar com você. Então, isso é uma atitude de autorrespeito e consideração com aquela pessoa que está trazendo aquela situação para você. E volta lá com a pessoa e coloca o seu posicionamento, se for sim, se for não, e quais são os seus argumentos. Uma outra dica é, ao falar não, coloque a sua visão. No meu ponto de vista, no meu entendimento, eu preciso que as coisas sejam assim, sejam assadas. Ou seja, coloca na conversa, na expressão, aquilo que você quer com clareza. O outro precisa entender o seu argumento e saber que não é um não com sustentação, é um não com um argumento. E isso pode trazer para você e para outra pessoa um relacionamento de mais confiança e de mais credibilidade. Uma outra dica ainda é ter a atitude que eu costumo dizer, né, de ser assertivo. Isso vale para qualquer situação de comunicação, mas num posicionamento, eu acho que é mais crítico, quando você não funciona de modo assertivo. O que é ser assertivo? É não ter um comportamento agressivo e nem submisso. Um comportamento agressivo é aquele que já chega falando com o pé na porta. E um comportamento submisso é aquele que diz: não, eu não sei, eu não posso, obrigado, ou seja, vai se reduzindo. Então, nem o agressivo e nem o submisso é muito indicado em situações de pressão, em situações importantes de decisão que demanda de você um posicionamento. Então, a sugestão é: tenha atitude assertiva, escutando o que o outro tem para você, comunicando o que você tem para o outro e de forma educada, agradece a oportunidade, volta a pensar e deixa a porta aberta e deixa as relações positivas fluírem numa situação de que você gostaria de falar um não quando estão te pedindo para falar um sim. Né? E acho que uma outra coisa que eu acho relevante, que é uma experiência minha, né? Muitas vezes eu tive dificuldade de falar não, de me posicionar, mas mesmo com medo eu me posicionei, mesmo com medo eu fui lá e falei não. E isso trouxe uma grande evolução, um grande crescimento para mim. E eu nunca me arrependi dos momentos que eu falei não, como eu deveria falar. Passei por situações críticas, situações de desrespeito em relacionamento pessoal e profissional, e isso acontece com muita gente, aconteceu comigo também, mas quando eu fui lá e disse: aqui não, você não vai fazer mais isso comigo, eu não achei legal, vamos fazer diferente, isso criou em mim e nas pessoas com quem me relacionei e esses fatos mudou a relação, passou a ser uma relação mais de confiança e respeitosa. Então, vale a pena, sim, se posicionar mesmo com medo. Então, vai com medo e coragem juntos. Saber dizer não, no fundo, é um ato de honestidade com você e com as pessoas com quem você se relaciona. E isso é ter um comportamento
de autenticidade, de transparência. Isso gera confiança nas relações, em qualquer relação, seja no time, com os pares, com o cliente, seja em casa, né, com os parceiros, com os filhos. Então, ser autêntico e transparente não é igual ser desrespeitoso ou bravo a hora que tem que dizer não. Então é possível sim dizer não para o outro com bondade, com respeito e com amor, comunicando o melhor para você. O melhor para você é o que você acha, o que você pensa, o seu amor, a sua visão, o seu conhecimento. Isso é se cuidar emocionalmente. E lembrar que você tem capacidade, você tem habilidade para expressar o que você quer. Isso é expressar o seu valor, expressar tudo que você é, porque você é uma centelha divina, está aqui nesse mundo porque tem uma grande razão, um grande propósito de viver uma vida melhor. E viver uma vida melhor é sim falar não, quando tem que falar não, é falar sim quando tem que falar sim, e poder fazer isso com bondade, com amor e com respeito. Então faça isso. Começa por você a mudança interna, o comportamento nosso muda à medida que a gente pensa diferente, a gente aprende a pensar diferente e assim levar para as nossas relações. E se posicionar tem a ver com relacionamento. Bom, eu espero ter trazido aqui para vocês um pouco da minha experiência, da minha contribuição e poder agregar aí na vida de quem está aqui, tá vendo essa live, eu estou vendo o Alessandro aqui, e outras pessoas também. Eu vou deixar gravada aqui no YouTube, no meu perfil, aqui no Instagram e lá no canal do YouTube. E eu peço que vocês, se possível, compartilhem com as pessoas dos seus relacionamentos, que vocês consideram que esse assunto, que esse tema possa ser de grande valor. Beijo carinhoso, faça seus comentários, me escreva por aqui, eu gosto de ver, de ouvir o que as pessoas estão falando sobre os assuntos e sobre também o meu trabalho. Um beijo e até!